Midiando, educação nas mídias e para as mídias. Olá, ouvintes do Midiando, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Priscila Silva. E eu me chamo Luana Maciel. Nós queremos fazer algumas perguntas para você que está ouvindo esse podcast. Quantas vezes você já sentiu que o seu dispositivo, seja ele um celular ou um computador, sabe mais sobre você do que você mesmo? Sempre acontece de a gente pesquisar alguma coisa e logo em seguida aparecer um anúncio oferecendo um produto exatamente sobre aquilo que tínhamos pesquisado, não é? Sem falar quando os debates nas mídias sociais são orientados por um mecanismo que a gente nem conhece. Afinal, quem escolhe qual conteúdo vai aparecer mais ou aparecer menos em nossas redes sociais? Por que será que isso acontece? O que a internet é capaz de saber sobre a gente que nem mesmo a gente sabe? Então, para entender um pouco mais sobre isso, fique ligado no nosso podcast, porque hoje vamos debater sobre mineração de dados e vigilância nas redes. Bom, você deve concordar com a gente de que boa parte da nossa comunicação hoje, ainda mais nesse contexto de isolamento social, acontece bastante pelo celular ou pelo computador. Mas afinal, como o computador funciona e como esse funcionamento pode interferir nas nossas interações? Muitas vezes nem chegamos a nos questionar sobre essas perguntas de tão naturalizado que é o nosso uso desses dispositivos no dia a dia. Isso é verdade. Um computador, por exemplo, é basicamente uma máquina capaz de processar uma grande quantidade de informação. Uma quantidade tão grande que o cérebro humano não seria capaz de processar sozinho. Então, todas as fotos, textos e vídeos que postamos ou acessamos nas redes sociais são informações processadas por uma máquina. No caso da informação que circula em rede, não é só por uma máquina, mas por mais de uma. Isso mesmo, Luana. Às vezes pode até parecer que a gente precisa só de um computador ou de um celular conectado à internet para postar alguma coisa nas redes sociais, mas não é só isso. Exatamente. Para a própria página do Facebook funcionar, por exemplo, para você poder postar sua opinião através de um texto, a empresa dona do Facebook precisa de um computador com todas as informações necessárias para que essa rede social funcione. E se essas informações ficam registradas em algum lugar, e levando em conta os milhões de usuários que o Facebook possui espalhados ao redor do planeta, eu imagino a quantidade de informação que uma empresa como essa tem só no seu banco de dados. Isso aí, Priscila. Imagina a diversidade de pessoas e gostos. É um banco de dados gigantesco. Pois é, isso é de nos deixar de boca aberta, inclusive de olhos abertos também, porque quanto maior a quantidade de informações sobre um acontecimento, maior a chance de elaborar previsões sobre ele e também de o controlar, né? Exatamente. E é importante ressaltar que são informações de pessoas, de carne e osso, com suas histórias e afetos. É diferente de você coletar informações para controlar um fenômeno natural, como um terremoto ou uma enchente. Isso é verdade, porque mesmo com a licença poética, chuva não chora e terremoto não sente raiva. Essa técnica de armazenamento e processamento de um grande número de informações, sejam elas sobre fenômenos humanos ou naturais, é chamada de Big Data. Pois é, e os dados são processados através de algoritmos, que nada mais são do que um conjunto de instruções em linguagem computacional, normalmente gerado por inteligência artificial. A matemática e cientista de dados Cathy O'Neil, em seu livro Armas de Destruição Matemática, Weapons of Math Destruction, ainda sem tradução para o português, nos conta como os algoritmos, baseados em Big Data, estão prejudicando nossa vida social. Isso. Ela inclusive chegou a trabalhar para o mercado financeiro, mas após perceber o dilema ético disso tudo, abandonou o cargo de analista e se juntou a movimentos que protestam contra a indevida influência das empresas do setor financeiro, como a Occupy Wall Street, criada em 2011 na cidade de Nova York. Teve uma vez que eu baixei um aplicativo na maior inocência. Quando eu fui ver, saiu uma notícia dizendo que o aplicativo podia roubar dados do seu celular, roubar suas fotos, áudio. Nem entendi direito, sei que eu fiquei muito preocupado, viu? Um dos pontos desse dilema ético é sobre a vigilância. Talvez nunca, nem no pior regime autoritário,
estivemos em um contexto onde o controle social fosse tão mais fácil, justamente dada a possibilidade de observar e prever o comportamento das pessoas através dessas técnicas de coleta de dados. Que tenso, hein, Luana? Aliás, você já leu aquele livro do George Orwell, 1984? Nele, as pessoas conviviam em realidade de vigilância absoluta. O personagem principal, Winston Smith, procura escapar a todo custo desse olhar onipresente que vigia a todos. E na história, ele encontra no seu apartamento um ponto cego, onde as câmeras do Grande Irmão, ou Big Brother no original, não conseguem captá-lo. Sim, e esse livro pode ajudar bastante a gente a refletir sobre nossa situação no contexto digital. Mas tem uma diferença. Enquanto o Smith fugia da câmera do Big Brother, nós a carregamos em nossos bolsos, em nossos celulares, o tempo inteiro. E até sentimos falta quando a lente não está apontada para nós. Inclusive, as consequências sociais e políticas dessa constante exposição das nossas informações pessoais podem ser muito graves, viu? Principalmente quando são utilizadas pelo poder econômico e por setores antidemocráticos do jogo político. E aqui podemos lembrar do caso da Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados responsável por fornecer o modelo que influenciou decisivamente as campanhas da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, assim como a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016. Inclusive, o documentário Privacidade Hackeada, disponível na Netflix, narra essa história com mais detalhes. É curioso pensar como, afinal, a empresa conseguiu os dados necessários para construir os modelos do algoritmo. Sim, e isso se deu através de aplicativos de teste de personalidade por Facebook, acredita? Com esse método, a Cambridge Analytica coletava informações não somente de um usuário particular, mas também de toda a sua rede de amigos. Ou seja, mesmo quem não usava o aplicativo acabava fornecendo dados para o programa. Muito intrigante, né? Levando isso em conta, a gente pode fazer uma reflexão sobre o direito aos nossos dados pessoais. A transparência sobre o que é feito com eles não deveria ser um direito fundamental? Essa questão da transparência é realmente muito importante. Nós sabemos sobre o funcionamento do modelo da Cambridge Analytica porque o caso ganhou repercussão internacional e foi debatido publicamente. Mas e quanto ao modo de funcionamento de outros algoritmos? O que eles fazem com nossas informações? Boa pergunta. A Cat, autora daquele mesmo livro Armas de Destruição Matemática que citamos lá atrás, diz que, infelizmente, os modelos opacos e invisíveis são a regra, enquanto os transparentes são a exceção. A autora também dá um exemplo muito elucidativo sobre a questão. Se for dito a você que não se pode sentar na primeira fileira de uma apresentação, você pode achar injusto. Mas se lhe explicarem que a primeira fileira foi reservada para pessoas que usam cadeira de rodas, isso fará toda a diferença. Talvez isso da transparência seja um dos pontos de partida para se pensar em uma solução para esse dilema. O Dilema das Redes, inclusive, é o título de um outro documentário sobre o tema. Sim, verdade. Esse documentário se preocupa menos em reconstruir uma série de fatos, como faz o último, e mais em trazer uma reflexão geral. Nele, você que está nos ouvindo, pode encontrar mais depoimentos e reflexões de pessoas que trabalharam como desenvolvedoras de algoritmos para empresas como o Google e o Facebook. Inclusive, uma frase muito marcante no documentário é: se você não paga pelo produto, você é o produto. Muito forte, né? Sempre acabo identificando isso quando navego nas redes. Exatamente. Só que o Google e o Facebook não avisam você sobre isso. Mais uma vez, a gente volta para a questão da transparência como algo fundamental para resolver esse problema. Sim, por isso é tão importante a educação midiática nesse processo. Com certeza, viu? Porque se a gente aprender a ler a lógica das mídias que utilizamos, o modo como elas operam, suas potencialidades e também os seus limites, vamos conseguir identificar melhor os nossos direitos nesses espaços e lutar por eles. E para ajudar você que está nos ouvindo, a gente vai listar aqui algumas dicas de como proteger sua privacidade na internet. Primeira dica. E de cara, a dica que a gente pode dar é a de rever sempre as permissões que você dá aos aplicativos, como acesso à câmera, ao microfone e à localização. Fique atento, porque alguns aplicativos usam indevidamente esses seus dados.
Segunda dica. Nas pesquisas na web, busque usar um motor de busca que não registre suas informações, como DuckDuckGo, e prefira softwares livres como o sistema operacional Linux. Terceira dica. Fique atento quanto à oferta gratuita de algum produto, porque quanto mais informações você tiver que fornecer a um site, mais cético você deve ser quanto ao uso dos seus dados. Quarta dica. Se um hacker conseguir acessar o seu computador, ele provavelmente poderá acessar tudo o que quiser, e isso inclui sua webcam e seu microfone. Para evitar isso, desconecte sua webcam e microfone quando não estiverem em uso. Última dica. Por fim, limpe seu histórico de navegação com frequência. Todas as informações de navegação que são salvas automaticamente pelo seu navegador são utilizadas por outros sites para rastrear seus hábitos e seus interesses. Todas essas dicas podem ajudar bastante. E você pode aprofundar essa discussão assistindo aos documentários Privacidade Hackeada e também O Dilema das Redes. Ambos estão disponíveis na Netflix. E claro, também fique atento às plataformas do Projeto Midiano para ter acesso a mais conteúdo sobre educação midiática em diversos formatos e linguagens. Bom, esperamos que você tenha gostado do nosso podcast sobre as armas de destruição matemática por trás da mineração de dados pessoais nas redes. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Esse podcast foi roteirizado, produzido e editado por Cássio Vasconcelos, Renan Brito, Micaela Nascimento, Priscila Silva e Luana Maciel, sob orientação de Ismar Capistrano e Rafael Rodrigues, professores da Universidade Federal do Ceará. Obrigada por nos ouvir e lembre-se, fique de olho e sempre busque aprender mais sobre os seus direitos na internet. Isso mesmo, até a próxima!